E aí pessoal, Felipe Cardoso de volta com mais uma videoaula para o site mxdemais.com.br. Agora o espaço aí tem uma pesquisa de satisfação, então se você não participou, você pode entrar lá no menu e participar da pesquisa que foi feita com o intuito da gente saber aí o que vocês acham do espaço, o que a gente pode melhorar, ok? E quem participou aí dessa pesquisa foi o internauta Lucas de Lima, né, que dentro dessa pesquisa tem uma opção que é para você sugerir uma videoaula, e ele sugeriu uma videoaula ensinando a criar iframes. Então a gente vai fazer melhor, tá, Lucas? A gente não vai trabalhar com iframe, porque iframe está em desuso. Porque dependendo aí do browser, da resolução, da configuração do browser, esse problema que a gente tem de compatibilidade entre os browsers também, isso acaba deixando o iframe ruim, né, com torto, né, com tamanhos diferentes. Então isso daí acaba prejudicando a visualização para todos, né? E isso não acaba não estando nos padrões web. E a gente vai trabalhar com CSS com uma opção que é o Overflow para poder fazer esse efeito aí, ok? Bom, primeiramente eu vou ensinar a fazer um iframe com um texto dentro da própria página, tá? Mais para frente a gente vai aprender a fazer um iframe, na verdade um efeito como o iframe, né? Porque não se chama iframe isso, mas a gente vai trabalhar com esse efeito aí com páginas externas, tá? Nesse caso a gente vai ter que utilizar o include, que é uma função do PHP, tá? E o servidor de hospedagem de vocês vai ter que ter suporte ao PHP, ou então se você quiser testar na sua máquina, você pode baixar um programa chamado Easy PHP. Vou botar o nome e o link de download aí no post, tá? Esse programa você cria um servidor Apache no seu próprio computador e você pode rodar qualquer função PHP dentro do servidor interno aí de vocês, servidor local, ok? Bom, tem uma imagem aqui que eu tirei da web, eu coloquei essa imagem com background de uma tabela e coloquei uma outra tabela por cima dessa tabela que tem a imagem, configurei aqui, coloquei 3 colunas, 3 linhas e 3 colunas, para poder destacar essa parte aqui que é onde eu vou querer colocar o meu conteúdo, né? E vou abrir aqui o código fonte e a gente vai editar aqui o código CSS. E a gente vai trabalhar com P, porque P é o parágrafo, então a gente vai colocar P, abre a chave, vamos colocar aqui um tamanho height, 200 pixels, font family, vamos colocar um Arial, font size, que é o tamanho, vamos colocar 11 pixels, paging, vamos colocar 8 pixels, deixa eu ver o que a gente pode colocar mais aqui. Bom, acho que em princípio é só isso. E a gente vai acrescentar aqui o overflow, tá? Que é o que faz o efeito, que adiciona um scroll, né, de barra de rolagem aí no nosso espaço. Então vamos colocar aqui o overflow e vamos colocar aqui scroll. Então overflow, scroll, ok? Vamos fechar aqui. E agora a gente vai colocar aqui nosso conteúdo, tá? Eu tenho aqui um texto já que eu peguei na internet, vou colocar aqui esse conteúdo, tá? Logicamente esse conteúdo aqui, a gente pode alinhar ele aqui. Vamos colocar aqui no código CSS um textalign justify, para poder justificar. Só que ele ainda não está no efeito. Por que não está no efeito? Porque a gente tem que colocar ele entre parágrafo, lembra? Porque o efeito a gente determinou ele para o P, o parágrafo. Então a gente tem que colocar ele aqui entre parágrafo. Como é que a gente faz isso? Selecionar aqui o início, a gente coloca aqui um P. Opa, um P aqui dentro. E vamos aqui no final e fechar o P. Se a gente vier aqui no visual, agora vocês vão ver que a formatação está toda correta, ok? Vamos dar aqui um Ctrl F12 ou F12 aí, dependendo da configuração que você fez. Vamos salvar e vamos ver como é que fica. Como falei, criou aqui um efeito tipo frame, né? Só que o texto está na própria página, mas você pode definir um espaço e determinar aqui a barrinha de rolagem. Só que ele fez aqui uma barra de rolagem horizontal, não fica muito legal, né? Como é que a gente faz para poder tirar? A gente vem aqui no código CSS, lá no P, e a gente vai colocar aqui um overflow traço X. Por que X? Porque X é o nosso eixo
horizontal. Y é o nosso eixo vertical. Então, overflow travessão X, 2 pontos, hidden. Vamos dar um F12 aí. Agora sim, a barrinha de rolagem aqui horizontal sumiu. Muito legal isso, não é? Eu, desde que aprendi, eu achei muito eficaz aí. Você acaba fazendo aí uma coisa dentro dos padrões web. Mas se você quiser modificar aí a formatação do texto, o tamanho do box que você vai fazer, é só você editar lá o arquivo CSS, ok? Se você quisesse ocultar as duas barras, basta você colocar um overflow traço X e um overflow traço Y, que ele vai tirar as duas barras de rolagem. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Na outra videoaula, como prometi, a gente vai fazer aí esse efeito com uma página externa. Uma outra observação antes da gente terminar, vocês podem perceber que às vezes eu dou um Ctrl F12 ou então somente um F12 para poder visualizar aqui o site pelo browser. Como é que eu faço isso? Por que eu faço às vezes com Ctrl e às vezes somente com F12? Que a gente vem aqui em File, a gente tem a opção aqui, Preview in Browser, ou seja, visualizar com o browser, no browser, né? E a gente tem aqui Edit Browser List. E a gente pode determinar aqui qual é o browser que a gente vai determinar como, vai colocar como browser primário ou browser secundário. Você pode ver que o Internet Explorer ele está com browser primário, ou seja, quando der um F12 ele vai visualizar o conteúdo pelo Internet Explorer. Se eu quiser que seja o Firefox, é só eu marcar aqui Primary e no Internet Explorer eu coloco aqui o browser secundário, ok? Então, é uma outra dica que você pode trabalhar. Se você tiver um outro browser e quiser colocar aqui na lista, é só você vir aqui em Edit, você tem aqui um nome e procura aí no seu computador o programa que você quer colocar, o browser que você quer colocar, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar esse conteúdo aí para visualização no post, tá? Para você poder verificar antes de assistir a videoaula, você ver como é que funciona isso daí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.